Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje quero fazer uma pergunta para você. Você por acaso já viu alguma fissura igual essa em alguma obra sua ou em alguma obra por aí? Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar o porquê e como resolver essa fissura. Bom, pessoal, antes da gente começar o vídeo, esse vídeo é um primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou falar sobre fissuras e patologias em geral, principalmente fissuras e trincas, o que podem causar essas fissuras e como resolver essas fissuras nas estruturas em geral, tá certo? Então, esse é o primeiro vídeo, é um tema mais simples, né, onde nós vamos falar de verga e contraverga. Sim, aquelas fissuras que vocês viram no começo do vídeo são causadas por vergas e contravergas, ou melhor dizendo, a ausência de verga e contraverga. Então, nós vamos entender no vídeo de hoje como é a maneira correta de se fazer esse tipo de trabalho. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é, qual é a função da verga e contraverga. A verga e contraverga, no caso a verga de janelas e portas e contravergas em janelas, então a verga fica na face superior, contraverga na parte inferior de janelas. No caso, em portas não é necessário fazer uma contraverga, porque já vai ter ali uma viga, provavelmente seja uma viga baldrame ou uma viga do pavimento em si, tá certo? Então, as vergas, elas são responsáveis por receber as cargas de peso próprio de alvenaria, no caso de alvenarias de vedação, alvenarias de fechamento. Também, as vergas são responsáveis por receber as cargas oriundas das lajes, nos casos de alvenaria estrutural. Então, elas são extremamente importantes para que a gente possa trabalhar com aberturas em todos os tipos de alvenaria, tá certo? Então, para que a gente possa entender como resulta esse tipo de fissura, que nasce ali no canto da janela, vamos entender a distribuição de tensões numa alvenaria sem verga e contraverga. Então, imaginem a seguinte situação. Nós temos uma parede, tá certo? Essa parede foi construída da maneira mais convencional possível, onde nós temos uma viga, seja ela uma viga baldrame ou uma viga de um pavimento, onde nós vamos assentando bloquinho por bloquinho, seja bloco cerâmico, seja bloco de concreto. Isso é independente, pois o conceito é exatamente o mesmo. Quando eu coloco o primeiro bloquinho, o peso desse bloquinho vai se apoiar sobre a viga, correto? O segundo bloquinho ele já vai se apoiar sobre o primeiro bloquinho e assim por diante, até que eu termine toda a minha parede. Então, essa parede até o momento não tem abertura, mas digamos que eu queira fazer uma abertura posteriormente à parede já executada. O que pode acontecer? Por exemplo, eu vou fazer a abertura de uma janela. O que pode acontecer? Duas possibilidades. A primeira possibilidade, menos provável, é que a parte superior dessa janela caia simplesmente. Ela vai lá e vai desmoronar, digamos assim. Por que eu digo que é pouco provável que isso aconteça? Porque nós temos algumas influências da própria alvenaria e do método executivo que nós trabalhamos nessa alvenaria. A primeira delas é a argamassa. A argamassa é nada mais, nada menos do que uma cola. Então, a cola da argamassa faz com que os blocos continuem juntos, apesar de não terem nenhuma base de suporte. Isso no caso das alvenarias de vedação. Tá, pessoal? Nós não estamos falando no momento de alvenaria estrutural. Esqueçam a alvenaria estrutural por enquanto. Então, na alvenaria de vedação, essa primeira possibilidade de desmoronamento da faixa superior à abertura, ela é pouco provável justamente por conta da argamassa e pelo efeito de confinamento dos blocos. Então, imagine que essa alvenaria ela está com um pilar do lado direito, um pilar do lado esquerdo, que faz com que essa alvenaria não consiga se expandir lateralmente e a alvenaria que está sobre essa abertura não possa desmoronar no sentido de fletir ali antes de desmoronar, porque ela não pode se expandir lateralmente. A outra questão também é a amarração dos blocos, isso no caso de alvenarias com blocos amarrados, ou seja, blocos que não têm
uma junta-prumo. Nesse caso também, a amarração faz com que eles se mantenham mais estáveis no caso de uma ausência de elementos de apoio, no caso, os blocos que estavam dentro dessa abertura. Tá certo? A segunda questão, e a mais provável, é que eles se mantenham estáveis, porém, surjam fissuras nos cantos das janelas. Tá certo? Por que essas fissuras ocorrem? Principalmente ocorrem no acabamento, né? No caso, o emboço, o reboco, a pintura. Porque, imaginem a seguinte situação. Nós temos ali uma abertura que antes era preenchida com blocos, então eu retirei aqueles blocos. A carga que antes estava apoiada nesses blocos que estavam nas aberturas, agora não podem mais se apoiar nesse vazio. Então, a distribuição de cargas muda disso para isso. Então, eu tinha antes uma distribuição linear, né, totalmente linear, que vinha lá da cobertura, da laje, que distribuía bloquinho a bloquinho até chegar na viga do pavimento térreo ou na viga baldrame. Então, isso faz uma distribuição linear. No caso de haver uma abertura, não pode ocorrer mais uma distribuição linear, porque eu tenho um vazio ali. Então, essa distribuição ela tem que ser interrompida para que ela seja absorvida pelas laterais da minha abertura. Então, esses blocos laterais, eles muitas vezes não têm a capacidade de suportar toda a carga de alvenaria. Então, vai gerar tensões, principalmente nos cantos vivos, sempre vai ser nos cantos vivos, essas tensões vão surgir porque vai haver uma certa deformação da parte superior da abertura em relação às colunas laterais dessa abertura, né? Colunas entre aspas, né? Porque são os blocos que vão receber essas cargas que antes eram dissipadas diretamente para os blocos que compunham essa abertura. Tá certo? Então, essas cargas passam a ser redirecionadas para as colunas laterais. E se não tiver a verga e a contraverga, esses blocos eles vão sofrer deformações, porque eles não vão ter muitas vezes a capacidade de absorver essas tensões e vão surgir fissuras, geralmente a 45 graus, partindo dos cantos vivos da janela. Tanto na parte superior quanto na parte inferior. Mas elas acontecem por razões diferentes. No caso da parte superior, é porque há uma movimentação da faixa superior da nossa abertura. Na face inferior, é porque há um esmagamento das colunas laterais da nossa alvenaria. Então, são sempre fissuras que ocorrem nos cantos a mais ou menos 45 graus. Como resolver isso? Colocando uma verga e contraverga. Mas existem regras para a gente aplicar essa verga e contraverga. Podemos aplicar verga simplesmente com elemento de concreto maciço, podemos aplicar vergas com elementos do tipo canaleta e podemos aplicar vergas pré-fabricadas. No caso, as mais comuns, principalmente para as alvenarias de vedação, são as vergas com canaletas, as mais comuns, as mais utilizadas, e também nas alvenarias estruturais, e também os elementos maciços de concreto feito no local da obra. Como nós devemos fazer? Qual é a regra para se fazer uma verga e uma contraverga? A primeira regra é o tamanho dessa verga e dessa contraverga. Em geral, elas têm o mesmo tamanho, podemos considerar o mesmo tamanho. Elas têm que ter uma sobreposição do tamanho da abertura, no caso. Por exemplo, temos uma abertura de 1 metro. Eu tenho que ter avançar lateralmente para as duas laterais, no mínimo 30 centímetros, ou o vão sobre 10, né? Ou melhor, o vão sobre 10 ou 30 centímetros, podemos dizer assim. O 30 centímetros vai prevalecer, tem que ser no mínimo 30 centímetros. Por exemplo, se eu tivesse uma alvenaria, uma abertura de 1,5 m e fosse fazer o vão sobre 10, daria 15 centímetros. Como eu tenho que ter no mínimo 30 centímetros, eu aplico 30 centímetros. Tá certo? Outra regra que a gente também vê nas literaturas por aí é o vão
dividido por 2,5 somado ao próprio vão. Então, digamos que eu tenha, por exemplo, uma abertura de 1,5 m. Dividido por 2,5, eu tenho 60 centímetros, mais 1,5. Eu tenho 2,10 metros, o tamanho total dessa verga e dessa contraverga. Tá certo? Então, essas duas regras são válidas. Vejam que o valor ficou muito parecido. Se eu tenho que considerar 30 centímetros no mínimo da outra regra, eu teria 30 centímetros de um lado, 30 centímetros do outro, mais 1,5 da própria abertura, também ficaria com 2,10. Então, essas duas regras são bem comuns para decidir o tamanho dessas vergas e dessas contravergas. Tá certo? A execução propriamente desses elementos, como que eu faço, qual é a espessura dessa verga, dessa contraverga, tudo isso vai depender do carregamento. Se for, no caso, alvenaria estrutural, nós temos que receber lá os carregamentos da laje e dos pavimentos superiores para calcular essa verga e essa contraverga. Então, temos ali uma distribuição de tensões que pode variar de acordo com o que eu tenho acima dessa alvenaria. No caso das alvenarias convencionais, que é o foco desse vídeo, nós temos simplesmente o peso próprio da alvenaria que está logo acima dessa verga, no caso das janelas e de portas. Então, o tamanho dessa verga, o dimensionamento dessa verga, pode ocorrer de duas maneiras. De uma maneira indireta, simplesmente aplicando ali viguinhas padrões, vergas padrões, para cada abertura, no caso das alvenarias convencionais, sem ser alvenaria estrutural, ou podemos até dimensionar uma verga baseando-se na carga de alvenaria que eu tenho sobre ela. Geralmente essas cargas são baixas e vão dar vergas com espessuras baixas, ali com 10, 12 centímetros muitas vezes, que já é o suficiente para que a gente coloque as armaduras. Mas uma técnica que eu costumo utilizar é colocar simplesmente duas barras de 10 milímetros para aberturas até 1,5 m, com uma verga de 12 centímetros de espessura. Então, eu tenho lá uma abertura de 1,5 m, coloco simplesmente lá uma verga com 2,60 m, com duas barras de 10 milímetros e faço a concretagem. Isso já é mais do que suficiente para conseguir absorver as cargas da faixa de alvenaria sobre essa abertura. Tá certo? Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que tenha ficado claro aí o porquê que acontece essas fissuras e como resolver essas fissuras no caso de vergas e contravergas. Também é possível fazer isso posterior, no caso, surgiu essa fissura na minha casa, como é que eu faço? Você faz uma abertura sobre a sua janela e simplesmente concreta uma verga e contraverga, tá certo? Se for uma alvenaria que está bem assentada ali, muitas vezes não tem problema você rasgar isso daí, que ela não vai ceder imediatamente, porque ela vai estar colada ali, então dá para você fazer esse trabalho sem ter que fazer escoramento, nada disso. Mas tudo vai depender de como foi executada essa alvenaria. Tá legal? Então é isso, espero que vocês tenham entendido o conceito dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida e tem alguma sugestão para algum outro vídeo, por favor, deixe aí nos comentários para que eu possa ler e, quem sabe, fazer um vídeo sobre esse assunto. Ok? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de curtir, se possível compartilhar e até lá!